Você pode investir em ações de empresas maravilhosas, ou então você pode escolher fundos de investimento com rentabilidade acima do CDI, ou então escolher CDBs com taxas muito boas e ainda assim você pode estar fazendo tudo errado com seus investimentos. E isso não é exagero que estou falando. O que define o sucesso do investidor de longo prazo, o investidor alcançar os seus objetivos financeiros, não é o produto que você escolhe, não é o investimento específico que você faz. É como você monta a sua carteira de investimentos. Isso não sou eu que estou falando, não. São vários estudos. Eu vou te explicar isso daqui. Meu nome é Guilherme Lopes, eu sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e nesse vídeo eu vou te mostrar por que o sucesso das pessoas que atingem, o seu objetivo financeiro, ele não está ligado à escolha do produto específico. Ele está ligado na alocação dos ativos que ele faz na sua carteira. E se você já investe ou quer começar a investir de forma inteligente, esse vídeo ele pode girar a chave na sua forma de pensar. Então, antes de qualquer coisa, eu queria te pedir um grande favor. Se inscreva nesse canal, aperta este joinha e dá um like, se inscreva no meu canal e me segue lá no meu Instagram, @Guilherme Lopes Investidor. Lá eu vou conseguir ser mais próximo de você. Se você inclusive assistiu esse vídeo aqui, me mandar um direct, me mandar uma mensagem, lá no meu Instagram, eu vou te responder, eu vou te ajudar e a gente pode até marcar uma reunião de alinhamento para eu avaliar a sua carteira de investimentos, enfim. Eu estou ali para te ajudar e para bater um papo. Então me segue lá no meu Instagram, @Guilherme Lopes Investidor, dá um like, se inscreva no meu canal e se você gostar desse vídeo aqui no final, eu vou te pedir um grande favor, porque isso pode ajudar mais pessoas. Se você gostar desse vídeo, clique em compartilhar esse vídeo, copie o link e mande para os grupos de WhatsApp que você participa, mande para as pessoas que estão investindo. E isso pode ajudar demais essas pessoas, tá bom? E eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre o grande erro da maioria dos investidores, mesmo aqueles que estão começando a investir agora e aqueles que já investem há um tempo um pouco maior. A maioria dos investidores, eles acham, e eu já fui um desses investidores lá atrás, eu já sou investidor há mais de 10 anos, eu achava que eu ia ter sucesso, eu ia ganhar mais dinheiro se eu escolhesse aquela ação do momento, se eu escolhesse aquela empresa que fosse crescer mais. E aí eu falava assim, qual ação que eu vou comprar, ou qual fundo que está rendendo mais, qual o melhor fundo imobiliário, qual o melhor CDB, qual a melhor taxa. E, inclusive, a gente fica sendo bombardeado disso o tempo todo nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, pela maior parte dos influenciadores, falando sobre alguma ação específica que vai bombar, que você vai ganhar muito dinheiro. Inclusive, se você olhar no meu canal aqui, você vai ver avaliações de empresas específicas. E esse é um dos meus trabalhos, Eu tenho que avaliar os ativos que compõem a nossa carteira recomendada para os nossos clientes. Mas a maioria dos investidores interpreta isso de forma errada. Acha que tem que escolher aquela ação, botar maior percentual dos seus investimentos naquela ação porque é aquela que vai mudar a vida dele. E o resultado de tudo isso são carteiras desorganizadas, totalmente desalinhadas com os objetivos, com o perfil. A pessoa nem sabe ali muito bem por que tem aquilo ali e tal, ela só comprou porque achava que era o melhor investimento da moda. E para ficar claro a analogia, se você investe dessa forma, é mais ou menos como se você montasse um time de futebol só com atacantes, por exemplo, Porque você pode até ter excelentes atacantes ali, um Neymar, um Cristiano Ronaldo, só que você vai perder o jogo se você tiver só atacantes. Então você tem que montar um time muito bem estruturado para que você consiga ganhar esse jogo e com muita estratégia. E o que é basicamente essa alocação de ativos que eu comentei no início do vídeo? O que ganha o jogo é o famoso Asset Allocation. O Asset Allocation basicamente é como você distribui o seu dinheiro em diferentes classes de ativos. Então você tem a renda fixa, indexadores pós-fixados, pré-fixados, atrelados à inflação. Você tem renda variável, ações, fundos imobiliários. Você tem exterior, lá você tem os ETFs de bolsa, você tem ETF de renda fixa, você tem o Tesouro Americano, você tem o caixa,
que é a sua reserva de emergência ou reserva de oportunidades, um dinheiro líquido que você tem na sua mão. E você tem também investimentos alternativos, né? Você tem ali a parte de criptomoedas, você pode investir em imóveis físicos, ou você pode ter também a composição ali com previdência privada para melhorar a sua eficiência tributária ou pensar em sucessão patrimonial. Então, essa composição é chamada de asset allocation. É o quanto que você tem em cada uma dessas classes de ativos. E dito isso, a gente vai entrar em algumas evidências aqui, alguns estudos, alguns artigos muito interessantes para provar que não sou eu que estou falando isso. São artigos clássicos, são vários artigos que mostram que a estratégia, o asset allocation é muito mais importante do que o ativo específico que você está escolhendo. Então tem um dos artigos aqui que eu vou mostrar uma imagem muito interessante aqui, eu vou explicar para vocês, que é o seguinte. Tem um artigo que ele fala ali no canto superior esquerdo da sua tela, aí você tem ali política de alocação. Essa política de alocação é a base da sua estratégia. E aí você tem lá em verde, né, no canto superior direito, política mais alocação ativa, que é o tático, são desvios táticos de curto prazo. A política mais seleção de ativos, que é ali no canto inferior esquerdo. E no final, o resultado real da carteira, que o investidor realmente vai ter. E agora eu vou explicar de forma muito clara o que isso significa, né? Extremamente importante aquele canto superior esquerdo ali, que é a política de alocação. Essa é a mistura estratégica entre classes de ativos definidas de antemão. Então, quando você vai montar a sua estratégia de investimentos, você define qual o percentual que você vai alocar em cada classe de ativos. Exemplo, 60% em renda fixa, 30% em renda variável, 10% no exterior. Então, essa é uma política de alocação que você vai ter. É como se fosse o DNA da sua carteira de investimentos. Isso é o mais importante. E aí, já vou te falar quanto que essa política de alocação aí, o canto superior esquerdo, quanto que ela influencia no seu resultado final. E muita gente subestima isso e acha que escolher a melhor ação do momento ali vai dar uma rentabilidade superior. Então, o DNA da carteira está aí, na política de alocação, o percentual que você coloca em cada classe de ativos. Depois vem ali na política mais a alocação ativa, o tático. Aí você entra os desvios táticos, por exemplo, você definiu lá 60 renda fixa, 30 renda variável e 10 exterior. Então, nessa alocação ativa, você pode aumentar de 60% para 70%, por exemplo, a parte de renda fixa, ou melhor, de 30% para 40% a parte de renda variável, porque você acredita que vai ter um rally de curto prazo ali nas ações, porque você vai ter ali uma queda na taxa de juros, enfim, no Brasil ou no exterior, que vai impulsionar as ações. Então você pode fazer pequenos desvios táticos ali para incrementar a sua estratégia, para incrementar a sua rentabilidade. Então é um desvio pequeno, um desvio tático que você tem ali nessa política de alocação ativa. No 3 ali, que é no canto inferior esquerdo, você tem política mais seleção de ativos. Então eu tenho ainda a minha base, a minha estratégia, 60, 30, 10. E aí nos 30% de renda variável eu escolho se eu vou ter Vale naquele momento, ou se eu vou ter Petrobras, ou se eu vou ter Itaú, ou se eu vou ter Banco do Brasil. Enfim, eu seleciono aqueles ativos que eu quero ter dentro da minha política. Então esse quadrante aí, ele me mostra o quanto a escolha dentro dessa classe fez a diferença. E no final, né, que é o 4, que é o canto inferior direito, é o que de fato aconteceu depois de todas essas camadas acima. Então esse resultado final ele pode estar próximo ou distante do benchmark, que é a política de alocação, dependendo da alocação ativa e da seleção. E pasmem, né, que o resultado dessa pesquisa, né, nos mostrou que 90% do nosso resultado vem da política de alocação, lá em cima, é o DNA da carteira. Só 5% vem da alocação tática e outros 5% vem da escolha dos ativos específicos. Então, se eu escolho ter 30% de renda variável e dentro dessa renda variável eu escolho ali, defino escolher Vale e não escolher Petrobras. A outra pessoa escolheu Petrobras e não escolheu Vale.
Então, a diferença de um investidor para o outro é em torno de 5% apenas. Então, a diferença que aquele investidor teve por não escolher um ativo em relação ao outro é muito pequena em relação à estratégia, à política de alocação de classe de ativos. Então, é muito mais importante você escolher qual percentual de renda variável que você vai ter do que qual a ação específica que você vai ter dentro da sua carteira. Então, visto isso, eu te mostrei que a política de alocação é extremamente importante, é o mais importante que você tem que se preocupar e que poucos se preocupam. A maioria se preocupa em escolher a ação do momento, ou fundo bom, ou CDB e tal. E existe um outro estudo que mostra um outro erro comum da maioria dos investidores. São os maus hábitos que são detectados aí por esses investidores. Então, os autores desse artigo, eles usaram uma base grande de fundos de pensão e eles observaram como esses fundos mudavam a sua política de alocação ao longo do tempo. E eu vou te explicar por quê. Imagine o seguinte, eu defini na minha estratégia de alocação lá com os meus clientes, na nossa consultoria, que a gente deveria ter 70% de renda fixa, 20% de renda variável, 10% no exterior. E aí, esse investidor, ele viu que as ações estavam subindo demais. Então, a fatia, os 20% da renda variável, estavam subindo bastante. E aí, esse investidor, esse cliente, ele vira para mim e fala, Guilherme, é o seguinte, eu quero aumentar muito mais renda variável, porque renda variável está me dando um melhor retorno. E aí, por insistência, a gente muda e aí... Só que o papel do consultor é mostrar a realidade, obviamente, para o cliente, né? Então, a gente vai conversar e ali que está a grande geração de valor de um bom consultor ali do lado do cliente, o consultor vai falar, olha só, existe uma tendência de reversão à média, então as ações subiram demais, elas devem voltar a cair, voltar para a média ali do retorno. Então, se a gente subir agora, a gente vai estar sendo pró-cíclico e isso talvez não seja o melhor. Enfim, você tem um bom profissional ao seu lado vai impedir que você faça isso. Mas imagine que o consultor vai lá e muda a estratégia e aumenta a renda variável dele. O que que acontece? O padrão encontrado nesse artigo aí mostrou que os fundos de pensão eles aumentavam a exposição nas classes que tinham acabado de subir muito nos últimos 3 ou 5 anos, né? Não é um curtíssimo prazo, e diminuíam aqueles que estavam em baixa. Então, por exemplo, no momento que as ações subiam demais, passavam 2, 3, 4 anos subindo, o fundo ia lá e comprava ainda mais ações. Só que aí depois a gente chega no topo e depois ele volta para a média. Isso a gente chama de prociclicidade. Então, comprar mais do que subiu ou vender aquilo que caiu demais, que acontece muito também. Por que que isso é um problema grande aí na maioria dos investidores? E dos fundos, dos gestores de fundos de uma forma geral. Em horizontes de meses, no curto prazo, faz até sentido você fazer um momentum. Você viu que aquela ação está começando a subir, você se expõe mais porque a tendência é que ela continue subindo, é um momentum daquela ação. Mas em horizontes maiores, de 3 a 5 anos, a estatística nos mostra que existe uma reversão à média. Então, o que foi muito bem nesses anos, ele tende a se normalizar. Porque se as coisas continuarem indo bem eternamente, vai chegar um momento que não tem o valor daquele ativo vai passar a ser o valor do mercado inteiro, se ele for acima da média. Então, logo quando o investidor ele persegue uma performance passada, nesse prazo, um prazo um pouco mais longo, ele entra no ciclo errado. Ele compra no topo e vende no fundo. Então, aqui, nessa outra imagem, nos mostra um pouco disso aí. É uma imagem apenas didática, Então, ali, você percebe que o preço do ativo ele começa a subir bastante e aí um investidor mais certeiro, ali, um investidor que não segue, não é pró-cíclico, ele vende um pouquinho para fazer um rebalanceamento. Então, por exemplo, você definiu sua estratégia é 70 renda fixa, 20 renda variável e 10 exterior. E aí a sua renda variável subiu demais, saiu de 20% para 40%. O que você faz? Você faz um rebalanceamento, então você vende um pouco mais. Então você vende no topo, porque elas subiram demais e você definiu na sua estratégia
que você quer manter o 70, 20 e 10. E as pessoas ou os fundos que são procíclicos acabam comprando no topo. Não sei se vocês lembram ou se vocês são dessa época, né? Mas a Magazine Luiza foi um grande exemplo disso, né? A Magazine Luiza de 2015 até 2020, ela subiu sem parar. Ela multiplicou por mais de 100 vezes. E aí, muitos investidores compraram as ações em 2020, no topo. Depois disso, as ações caíram mais de 90%. Quem investiu na baixa ganhou muito dinheiro. E quem rebalanceou também ganhou muito dinheiro, né? Imagine, você compra uma ação, você compra 1% do seu portfólio, a ação sobe 100 vezes, quando você vai ver, ela está lá com 50% do seu portfólio. Então você vai reduzindo, rebalanceando. Óbvio que você não vai acertar o melhor time do mundo ali para vender no topo, mas você vai controlando o seu risco e você vai rebalanceando. E ali tem um outro exemplo também, né? Quando você define 70, 20, 10 e a renda variável ela cai demais, então sai dos 20 e passa para os 10%. Então você tem que voltar para 20%. Então você começa a comprar um pouco mais. E óbvio que se caiu de 20 para 10 é porque as ações caíram. Então você compra no momento no fundo, né? Ou não necessariamente lá no fundo do poço mesmo, né? Você vai comprando à medida que as ações estão mais baratas, né? E quem é o procíclico vende no fundo e costuma sempre fazer esses erros. Então, o estudo nos mostra que esse comportamento procíclico, documentado, né, nesse artigo, ele destruiu valor no longo prazo para muitos fundos de pensão, muitos fundos institucionais. Em vez de capturar o prêmio de risco, eles reduziam o retorno ajustado ao risco, justamente por mudar a política nos piores momentos. Então, você tem que ser, isso eu sempre falo com os nossos clientes, a gente definiu essa estratégia quando a gente estava olhando para os seus objetivos, para o seu planejamento, para o seu perfil, e a gente definiu no momento sem nenhuma emoção do mercado. Então, óbvio que a gente pode mudar a nossa estratégia, a gente pode mudar a sua estratégia ao longo do tempo, porque seus objetivos, suas necessidades vão mudando e até o seu perfil pode ser alterado naquele momento. Mas a gente não pode alterar a estratégia por causa do que está acontecendo no mercado, porque isso é um grande erro. Então, se a gente mudar a estratégia, tem que ser de uma forma estruturada e uma forma embasada, né? Tem que ter um motivo muito claro para a gente entender o porquê que a gente está mudando. Se você for dançando de acordo com o movimento do mercado, você vai perder muito dinheiro. E você ter um profissional do seu lado com conhecimento técnico, com bastante embasamento, vai te ajudar a te segurar nessa estratégia e te levar no longo prazo ali para um ganho muito mais robusto, né, e consistente no longo prazo. Então a lição prática desse artigo aí mostra que a gente deve fazer o oposto do instinto natural que a gente tem. Então a gente deve rebalancear a carteira periodicamente, né, vendendo um pouco do que subiu demais para você voltar para o seu percentual base ali e respeitar essa política definida lá atrás no planejamento, na estratégia, sem deixar se levar pela euforia ou pelo que o mercado ou pelo que está acontecendo no mercado atualmente. E aí, muitos investidores insistem nisso, né? Muitos investidores têm muitas objeções e perguntas. Falam assim, mas Guilherme, mas eu posso escolher os melhores ativos e isso vai fazer diferença. Você viu que sim, faz diferença, mas faz uma diferença mínima. 90% do seu resultado está na política, está na sua estratégia. 5% está na alocação de ativos. Então, faz diferença, mas uma diferença muito pequena. Você deveria estar focado muito na estratégia, muito na alocação, no asset allocation da sua carteira. E outros perguntam assim, Guilherme, mas se eu acertar o timing de mercado, né, eu vou ganhar muito mais dinheiro. A resposta é que sim também, mas você viu que a menor fatia, né, desse retorno vem disso daí. A maior fatia está na estratégia, no planejamento, no asset allocation. E como que esse asset allocation muda de pessoa para pessoa? Né? Você fala, Guilherme, beleza, mas eu não sei, né, o que define a minha alocação de ativos. Então, tem alguns itens aqui que definem. O seu perfil de risco.
Então, seu perfil de risco, ele vai nos mostrar se você precisa ter mais renda variável, menos renda variável, mais renda fixa, mais pós-fixados, mais pré, mais inflação. O seu horizonte de tempo também nos mostra isso, né? Como que a gente tem que definir. Renda variável é sempre investimento de longo prazo. Na verdade, não é nem investimento de longo prazo, é investimento sem prazo. Porque aí você pode capturar os ganhos de renda variável ao longo dos anos. Se você tem um prazo específico, renda variável talvez não seja o melhor caminho. E seus objetivos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que pensa em se mudar do Brasil, morar no exterior daqui a algum tempo, ela tem que ter muito mais exposição ao mercado americano, ao exterior, do que exposição ao Brasil se ela pretende mudar de vida completamente. É diferente daquela pessoa que mora no interior ali do Brasil, que não quer sair dali, talvez ela tenha que ter uma exposição muito menor, né? Enfim, os objetivos do cliente, né, do investidor, ele vai definir qual é a sua alocação, né, dos seus ativos. E muitos acreditam, né? Falam, Guilherme, mas eu tenho um pouco dinheiro, eu tenho ali 100 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais e eu não posso, né? Eu quero pegar todo o meu dinheiro e colocar numa única classe de ativos ali porque eu vou ter um retorno melhor. Primeiro, você já viu que não vai ter um retorno melhor, 90% vem da sua estratégia. Segundo, que asset allocation não é coisa para milionário, não é coisa para quem tem muito dinheiro. Se você tem 100, 150, 200, 300 mil, você consegue fazer uma boa seleção ali, uma boa estratégia e você pode fazer já uma diversificação bastante adequada. Óbvio que quando você está montando sua reserva de emergência, por exemplo, aí você não faz um asset allocation, você faz a construção da sua reserva de emergência numa única classe de ativos, numa renda fixa pós-fixada de liquidez e acabou. Quando você vai criando uma robustez um pouco maior, você vai criando essa estratégia de alocação. Qual que seria a estratégia aqui para você seguir, né? O passo a passo, que vocês gostam, né, do passo a passo. Primeiro, defina a sua política, né? Metas, horizonte, tolerância ao risco, necessidade de liquidez. Depois disso, diversifique entre classes relevantes, inclusive entre indexadores, então renda fixa, pré-fixado, pós-fixado, inflação, crédito privado, emissão bancária, né? Então tem CRI, CRA, debêntures incentivadas, renda variável, ações, fundos imobiliários ou ETFs, né, de ações, ETFs, enfim, seguindo algum índice específico, fundos imobiliários, fundo de tijolo, fundo de papel, né, fundos de infraestrutura, né, que investem em debêntures também, que é negociados em bolsa, exterior, quanto de ETF em bolsa no exterior, ETF de renda fixa, tesouro americano, alternativo, você quer ter cripto, Bitcoin, por onde você vai se expor? ETF de cripto aqui, lá fora, direto cripto, escolha também. Rebalanceie periodicamente. Se uma classe de ativos subiu demais, vende um pouquinho, caiu demais, compra um pouquinho para voltar para aquela estratégia que você definiu. E evite prociclicidade, isso vai destruir valor na sua carteira de investimento. Então não aumente o peso só porque subiu ou não diminua o peso só porque caiu. Isso tem que ser parte da estratégia. Então, se você entendeu que o que mais importa é a estratégia por trás da carteira e não só o produto que você escolhe naquele momento, você já está anos-luz à frente da maioria dos investidores e esse era o meu objetivo aqui com esse vídeo. E aqui na Evolio, a gente monta a sua estratégia, monta a sua carteira de investimentos, a gente faz uma entrevista completa com você exatamente para saber como que deve ser essa sua estratégia personalizada. Então, a gente não ganha comissão de produto, então a gente não vai escolher um produto para você porque ele está pagando mais para a gente não ganha absolutamente nada de nenhum produto. Então, a gente faz a estratégia pensando em você, o nosso foco é em você, é no cliente e a gente trabalha do seu lado e não contra você, como alguns profissionais do mercado costumam fazer. E de novo, se esse vídeo fez sentido para você, curte ele, compartilha com outras pessoas, né? Aquele investidor, aquele seu amigo ali que fala assim, vamos investir na ação tal que está bombando ali, a gente está ganhando muito dinheiro. Enfim, você manda esse vídeo para ele que ele vai ter uma noção um pouco melhor. Você vai ajudar ele também. E se você quer bater um papo comigo, me manda um direct lá no meu Instagram, @GuilhermeLopesInvestidor, que eu vou ficar feliz com o seu contato, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.